Olá, eu sou o Alan Olá, eu sou o Cauê. e hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos: procrastinação, administração do tempo e organização. Isso. Alan, me responda por gentileza. O que é procrastinação? Procrastinação é o ato de deixar para depois. É algo que você poderia fazer agora e opta a fazer numa outra hora. Quais as desvantagens de procrastinar? Quando você deixa de fazer uma atividade para um outro momento, você extrapola no seu tempo, o seu prazo ele diminui e as suas obrigações ela aumenta. Então a grande desvantagem é que o ato de deixar para depois gera esses problemas. Alan, como a gente faz para diminuir o ato de procrastinar? Lembrando que assim, a procrastinação ela não tem cura, não é algo que como eu posso dizer, não é algo que tem solução. A gente procrastina de forma natural, faz parte Faz parte da natureza humana, é um ato que Exatamente. todos nós, querendo ou não, vamos fazer. Tem como diminuir esse ato, não tem como você acabar com ele 100%. Exatamente. Porque é natural. O Alan, ele pode ser a pessoa mais disciplinada do mundo, mas ele vai ter ali o grauzinho dele de procrastinação. Isso é normal. Lembrando também que a pergunta-chave não é como diminuir, sim por que a gente procrastina. Por exemplo, você pode fazer uma atividade, mas se essa atividade ela for chata, for pesada, você não tiver interesse, você não tiver conhecimento, existem vários motivos e razões que nos fazem procrastinar, deixar alguma coisa para depois. Por exemplo, você opta em ir para academia, mas tem uma série, uma novela para você assistir, ou tem uma série na Netflix, sei lá, algo que para você seja mais interessante, mais importante. Isso faz com que você procrastine. E você pode procrastinar também, inclusive, no seu ambiente de trabalho. Às vezes você tem uma obrigação, algo importante para fazer, deixa de fazer isso para fazer outra coisa, que não é tão importante. E isso acaba linkando uma coisa na outra que tem a ver também com a administração do tempo, né? Porque se você não sabe administrar o que é prioridade e o que é apenas importante, você acaba tendo uma péssima administração do tempo. Exatamente. Quando você procrastina, você consome um tempo que era importante para uma determinada tarefa para fazer outra. E isso mostra que você não está administrando bem o seu tempo. E aí é onde a gente vai entrar no segundo assunto, que é o que é administração do tempo. Qual você pode dizer pra gente o que é administração do tempo? A administração do tempo nada mais é do que planejar uma certa tarefa e depois executar o que foi planejado, tendo em vista o conceito de tempo que a gente vai usar para executar determinada tarefa. Ou seja, a administração do tempo é você estabelecer um prazo para a realização de uma tarefa e cumprir esse prazo. Quando você consegue fazer isso, você está administrando o tempo de maneira eficaz. Alan, você sabe me falar qual a importância de saber administrar o seu tempo? Porque quando nós administramos o nosso tempo, a gente diminui a procrastinação. Quando você tem uma obrigação, você tem uma responsabilidade e você consegue linkar, né, as suas obrigações com as suas tarefas e o tempo que você precisa para realizar isso, você está administrando. Existem algumas ferramentas que são conhecidas por auxiliar a gente na administração do tempo. Você pode citar uma dessas ferramentas? Existe sim, claro. Uma das ferramentas que é mais utilizada é a técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro ela consiste no ato de você dividir a sua tarefa em determinado período, né? E como é que ela funciona? Vamos supor, você tem um determinado trabalho para fazer e você vai dividir ele em períodos de 25 minutos, aí vai ter um período de descanso de 5 minutos, ou seja, você tem um trabalho para fazer, então você vai trabalhar durante 25 minutos em prol dessa sua obrigação e você vai parar 5 minutos desse tempo para descansar. E depois você retorna para poder dar continuidade. Isso ajuda a diminuir na procrastinação e já linka com a administração do tempo, porque você vai calcular o prazo e o período que você tem de realização de uma determinada tarefa e para o cumprimento da mesma. Automaticamente você se torna um sujeito tecnicamente mais organizado, né? Exatamente. Fazendo tudo isso. Entrando Que já- é o nosso próximo assunto, né? Organização. Vamos falar Sabe me informar o que é organização? A organização como é que eu posso dizer? É o ato de você realizar um determinado trabalho de modo claro. Vamos supor, como é que você mantém um quarto organizado? Você arruma o quarto, você deixa as coisas numa forma onde você consiga achar, você saiba como fazer. Então a organização nada mais é do que o ajuntamento, a forma de você fazer determinada coisa de maneira organizada, né? A grosso modo. Tem uma outra forma mais clara de dizer isso, né, sobre a organização, Cauê? Sim,
Você falou agora de ser organizado na sua vida pessoal, mas como você faria para trabalhar de maneira organizada? Primeiro, você tem que saber o que você precisa fazer. Depois você precisa saber o tempo que você tem para poder realizar essa tarefa. Agir de modo organizado é o ato de você saber o prazo, estabelecer um objetivo e saber cumprir esse prazo. Quando você consegue fazer isso e pensar qual é o método mais rápido que eu possa fazer determinada tarefa no meu ambiente de trabalho, se você conseguir linkar, saber o que você precisa fazer, o tempo que você precisa para cumprir essa tarefa e exercer isso, né, de maneira prática, você está trabalhando de modo organizado, você está sendo organizado, de maneira clara, né? A grosso modo, organização é isso. E ser organizado, a gente sabe que existem diversos benefícios, né, em ser organizado. Quais esses tipos de benefícios? Quando você trabalha de maneira organizada, se você sabe linkar, você evita, né, você diminui a procrastinação, você diminui, né, você não se perde no que você precisa fazer. Se você trabalha de maneira desorganizada, se você não tem metas, se você não tem prazos, se você não tem uma lista de prioridades, né, você está trabalhando de forma desorganizada. E aí muitas das vezes quando você trabalha assim, às vezes algo que era muito importante está sendo realizado em um determinado período, você está fazendo isso numa outra hora. E aí muitas das vezes o que acontece? Você trabalhou de forma desorganizada e isso te deixou com alguns prejuízos. Você fica com um prazo curto, né, o que a gente falou no começo do vídeo, e você não consegue cumprir determinadas tarefas, né? Então a importância de trabalhar de modo organizado e a vantagem de trabalhar de modo organizado é justamente essa, porque você consegue cumprir os prazos de maneira clara e rápida. De certa forma, a gente sabe que esses três assuntos estão Linkados um no outro. interligados. Então, exatamente, estão interligados, né? Se você não trabalha organizado, você não tem uma boa administração do tempo. E se você não tem uma boa administração do tempo, é porque você está procrastinando. Então, esse era o objetivo do nosso vídeo, pessoal. Era explicar um pouco mais sobre o que era procrastinação, administração do tempo e organização.